Quero falar agora sobre o Corinthians, que assinou a renovação de um contrato, e você pode escrever, a partir de agora, esse atleta começa a aparecer de forma frequente no time titular. E eu me refiro a Jacaré, lateral direito de só 18 anos de idade. Ele vinha treinando há bastante tempo com o time principal, mas não jogaria enquanto não assinasse a renovação do seu contrato. O vínculo nem era tão curto, terminava em novembro de 27, mas depois do episódio Cauê Furquim, em que o Corinthians perde o atleta para o Bahia por apenas 14 milhões de reais, optou-se dentro do timão em só utilizar jogadores que eram promessa, que tinham perspectiva de futuro, depois que eles assinassem uma renovação do contrato, tudo para evitar novas perdas. O salário do Jacaré era bem baixo, inferior até ao do Furquim, ou seja, sua multa rescisória era inferior aos 14 milhões de reais que o Bahia desembolsou. Agora, com a renovação de contrato, o atleta passa a ganhar 36 mil reais por mês, até por isso sua multa rescisória salta para 72 milhões de reais. Com esse conforto e essa segurança, a diretoria do Corinthians autorizou o Dorival Júnior a passar a utilizar o Jacaré, e é por isso que ele vai reaparecer no time. Havia atuado apenas 2 vezes, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias no mês de fevereiro. Desde então, geladeira para o Jacaré, mesmo diante da fase muito ruim de Léo Maná, que acabou sendo negociado, e também de todas as dificuldades com improvisações sempre que não tinha Mateuzinho. Você pode escrever que teremos mais jogos do Jacaré, que deixou boa impressão enquanto vestiu a camisa alvinegra. Bora falar agora sobre Memphis Depay, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E estamos falando de uma seleção cuja camisa é pesada. O Memphis marcou o primeiro e o terceiro gols da Holanda na vitória por 3-2 contra a Lituânia nesse domingo, em jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vitória super importante porque permitiu a Holanda se manter na liderança do seu grupo. Vitória por 3-2 fora de casa contra a Lituânia. Hoje a Holanda tem 10 pontos, a Polônia tem 10 pontos e a Finlândia aparece com 7. O primeiro vai direto para a Copa, o segundo vai disputar uma repescagem e o terceiro fica de fora de qualquer chance de participar da próxima Mundial. Só para registrar que com esses 2 gols, o Memphis chegou a 52, vestindo a camisa da Holanda, deixando para trás o Van Persie. Havia um empate técnico entre Van Persie e Memphis Depay, ambos com 50 gols. A Federação Holandesa fez uma homenagem ao Memphis Depay, reproduzindo os gols que começaram para ele, obviamente, na Copa de 2014 em Porto Alegre, jogo no Beira-Rio no dia 18 de junho. Ali ele marcava seu primeiro gol e o 52º foi anotado nesse domingo. Parabéns ao Memphis, escrevendo mais um capítulo importante e bonito da sua história. Hora de falar sobre o Corinthians, que recebeu a primeira proposta para a mudança dos naming rights do seu estádio. Havia dito para vocês algum tempo atrás que a partir de setembro a multa rescisória do contrato com a Hypera Pharma, que é responsável pela Neoquímica, cairia. O contrato entre Corinthians e Hypera Pharma tinha uma multa de 180 milhões. A partir de setembro, essa multa com impostos gira na casa dos 70 milhões de reais. E é por conta disso e da necessidade de faturar mais com naming rights que o Corinthians decidiu buscar no mercado alternativas. A primeira oferta de uma casa de apostas, que não superou ou não chegou perto dos 50 milhões de reais dos 50 milhões de reais por ano que o Corinthians pretende arrecadar para a troca dos seus name rights. Hoje a Neoquímica garante ao Corinthians 15 milhões de reais por temporada. Se o Timão chegar perto dos 50 milhões, haverá acordo. Importante registrar também que o fato de ser uma casa de apostas é um problema, porque o Corinthians, ainda que se acertasse com os name rights, precisaria se desfazer do seu contrato de patrocínio master, e a Esportes da Sorte banca ao Timão 103 milhões de reais por temporada. Das 3 empresas que negociam com o Corinthians a compra dos name rights, 2 são bets. E a ideia do Osmar Stabile, que é o presidente do Timão, é encontrar uma parceira que não seja casa de apostas, a menos que ela esteja disposta a comprar os name rights e também o patrocínio master. O patrocínio master do Corinthians ficou defasado a partir do acordo entre Flamengo e Betano. Flamengo e Betano numa negociação de 268 milhões de reais por ano contra apenas 103 milhões de reais do Timão. Quero falar agora sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura com mais um jogo disputado na Neoquímica Arena da NFL? Você sabe, na última sexta-feira, o Los Angeles Chargers enfrentou o Kansas City Chiefs na primeira semana da NFL. E há sempre um jogo ou 2 que acontecem fora dos Estados Unidos. Mais uma vez a Neoquímica foi palco dessa partida. Segundo ano consecutivo, lotação quase total, estádio absolutamente cheio, uma grande festa e mais 500 mil dólares livres de impostos ao Corinthians. O Timão fica com 2 milhões e 700 mil reais trazendo para a nossa moeda. É dinheiro importante que ajuda, mas na comparação com outros eventos em São Paulo dá para dizer que não é um suprassumo ou um enorme negócio.
Só para lembrar que cada show que o São Paulo realiza, ou melhor, cada show que acontece no Morumbi com o aluguel do São Paulo garante ao tricolor cerca de 4 milhões e 300 mil reais. Ou seja, o Corinthians com 2 milhões e 700 mil ficou com menos dinheiro na comparação com o São Paulo. É bem verdade que os estragos no gramado com o show são maiores do que os estragos no gramado na realização de um jogo da NFL. O único prejuízo que o Corinthians vai ter é com as marcações do futebol americano. A grama precisa ser pintada de outra maneira e até é natural que no jogo de quarta-feira entre Corinthians e Atlético Paranaense você ainda veja algumas marcações na grama relacionadas ao futebol americano. Mas o prejuízo ao gramado é muito pequeno em termos de qualidade do gramado. Em relação a shows, especialmente quando há mais de uma apresentação no Morumbi, a gente percebe falhas no gramado, partes em que o gramado fica mais castigado, e isso costuma gerar prejuízo ao São Paulo, que a cada ano precisa renovar totalmente o seu campo. Só para completar, perguntei para o presidente Osmar Stabile se o Timão pode continuar recebendo jogos da NFL. Ele disse que é uma tendência, mas que as negociações ainda estão sendo conduzidas. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. O Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria, no mínimo, exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. Hora de falar sobre uma mentirinha milionária de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians. Você vai lembrar que quando o Murilo foi vendido pelo Timão ao Nottingham Forest, o Corinthians anunciou um negócio de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e mais 10% do valor de uma venda futura para o Corinthians, certo? O Corinthians anunciou todas essas condições do negócio em uma nota oficial. Pois bem, os 12 milhões de euros fixos já caíram, os 2 milhões de euros em bônus foram alcançados, porque o Murilo já bateu essas cotas, mas o Timão não tem direito a 10% do valor de uma venda futura. O que o Corinthians tem é 10% do lucro que o Nottingham Forest conquistar. O GE chegou a escutar o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians na época, e ele disse que trata-se de um equívoco de comunicação pelo qual ele pede desculpas. Quero te ajudar a entender a diferença do ponto de vista financeiro dessa, entre aspas, mentirinha. Se o Murilo for vendido por 60 milhões de euros, ele tem sido supervalorizado no futebol inglês, o Corinthians teria direito a 6 milhões de euros na negociação com 10%. Como o Timão tem apenas 10% do lucro do Nottingham Forest, em vez de 6 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 4 milhões e 800 mil euros. Estamos falando de uma diferença de 7 milhões e 600 mil reais. Só para completar, é importante registrar que já houve problema recente com percentuais de outros dois atletas formados na base do Corinthians. Recentemente, o Timão vislumbrou a possibilidade de faturar muita grana, com 30% do Pedro e 20% do Robert Renan. Só que o Augusto Melo, também ex-presidente, vendeu esses percentuais sem que ninguém soubesse. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem proposta polêmica para patrocínio. A Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, está disposta a colocar dinheiro, e bastante dinheiro, no Timão. O namoro é antigo, desde 2022 que a Fatal Model tenta se associar ao Corinthians. Um dos diretores da empresa é torcedor fanático do Alvinegro e tenta convencer o presidente Osmar Stabile a fazer negócio. Entre outros movimentos, a Fatal Model já se colocou à disposição para ajudar no ano passado na contratação do Paul Pogba, agora a pagamento das dívidas relacionadas a Memphis Depay e também para patrocínio na camisa.
Talvez a mais polêmica das ofertas da Fatal Model tenha sido de estampar o seu logo no time feminino. O Stabile reluta com a ideia e pensa os prós e contras. Vale a lembrança de que a Fatal Model já está em outros times de futebol no Brasil, como por exemplo no Vitória, mas recebeu nãos, inclusive do São Paulo. O Tricolor tinha no ano passado uma oferta bem acima da realidade do mercado para estampar a marca da Fatal Model em sua camisa, e o São Paulo optou por não levar essa história adiante. Tenho a impressão de que o Corinthians vai pelo mesmo caminho. Há muita preocupação de como é que esse patrocínio seria encarado por torcedores e também pela opinião pública. Então a tendência é que, mesmo precisando de bastante dinheiro, o Corinthians não leve essa ideia adiante. Você, na condição de presidente do Corinthians, aceitaria o patrocínio da Fatal Model? Em qual condição? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.